Quando oramos, temos que ter certeza de começar reconhecendo o nosso Pai Celestial e a sua grandeza. Então podem dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E todos nós temos que fazer a vontade de Deus, não a nossa. Então dizemos: venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra. Quantos querem ver a palavra do Senhor nesta manhã? Semana passada nós começamos falando sobre a batalha da mente. E algumas pessoas me mandaram feedback, mandaram mensagem: pastor, foi muito confrontador para mim, foi muito desafiador, destravou, revelou, olha quanta coisa que estava ali oculta, coisas que eu não estava me atentando, não estava percebendo. Deixa eu vir mais para cá, eu acho que vai facilitar por causa desse retorno aqui, né? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Pai, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor venha levar cativo em obediência a Cristo todo o pensamento. Que não haja nenhuma distração, Pai. Que não haja nada, nenhum empecilho. Que a palavra lançada nesta manhã possa encontrar um solo arado, um solo fértil. Que o maligno não venha arrebatar, que a boa semente não caia na beira do caminho. Que a boa semente, Senhor, não caia nos pedregais, não seja sufocado pelos espinhos. Que a boa semente, Senhor, possa frutificar, germinar, frutificar. Estamos diante de uma batalha espiritual, a batalha da mente. O diabo não quer que o povo entenda e obedeça a palavra, mas ele está derrotado em nome de Jesus. Fala conosco nesta manhã, nós te pedimos. O vaso é de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. Obrigado pelo privilégio de pregar a palavra, Senhor. A responsabilidade, como pastor, de preparar a noiva de Cristo, de adorná-la na Tua presença, diante da Tua palavra. Para que quando o Senhor nos chamar, seja individualmente ou seja na volta de Cristo, no coletivo, no grupo, estejamos todos preparados para estar diante do Cordeiro. Por Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Coloquemos-nos em pé. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Pai, obrigado pela porção da Tua palavra. Mais uma vez eu oro, ministre aos nossos corações, por Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Pode se assentar.
Semana passada a gente falou bastante do capeta, né? A gente falou muito do que ele faz, como ele trabalha para atuar na mente das pessoas. E hoje nós vamos falar sobre como resistir ao diabo no dia mau. Como vencer o maligno. Como ter esta mente protegida, esta mente guardada, porque na verdade toda batalha é a batalha da mente. Tudo acontece, o diabo procura capturar todas as nossas todos os nossos sentidos, visão, olfato, tato, tudo para gerar uma memória, uma sensação, te afastar de Deus. E Paulo escreve essa carta, e eu quero fazer mais uma vez um apanhado geral dessa carta. Quem leu Efésios aí, irmãos? Quem conseguiu ler Efésios? Tem uma turma que leu Efésios essa semana. Vamos recapitular porque talvez quem for assistir depois, não assistiu o primeiro, relembra disso. Nunca é demais falar, dar um contexto. Eu gosto muito de como Stott classifica Efésios. Ele classifica Efésios como uma carta que descreve a nova sociedade de Deus. Essa nova sociedade, essa nova criação, esse povo de Deus, é uma referência para o mundo. A igreja deveria ser, sabe o que, irmãos? Um pedaço do céu. Se as pessoas no mundo perguntarem para você, no seu trabalho, na sociedade, na escola, na universidade, como que é o céu? Como que é ser do céu? Como é o povo do céu? Sabe o que você tem que falar? Vai lá na minha igreja. Vai lá na minha igreja. Lá está o céu. Lá está o povo de Deus reunido. Se você quer ver uma foto do céu, se você quer experimentar um pouquinho do céu, olha para o meu casamento, olha para os meus filhos, olha para a minha maneira como relaciono com o nosso patrão. Essa é a ideia que Paulo tem aqui, uma nova sociedade, a sociedade de Deus. Será que você pode dizer que realmente a sua igreja é um pedaço do céu? Seu casamento é um pedaço do céu? Sua relação com seus filhos, os seus filhos são um pedaço do céu? Essa é a ideia. O mundo tem que olhar para a igreja, olhar para o povo de Deus e falar: olha lá o céu. Por quê? Porque esse povo recebeu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. São escolhidos nele, predestinados nele, adotados como filhos de Deus. Eles agora são redimidos, seus pecados foram perdoados, Deus derramou abundantemente sobre eles sabedoria e entendimento. Eles agora sabem das coisas do céu, Cristo está nele, eles estão em Cristo. Esse é o povo de Deus. O Espírito Santo agora é o penhor, é a garantia de que eles um dia vão estar plenamente no céu. Está aí esse povo, é a igreja, o povo de Deus. Esse é o povo, um pedaço do céu, a nova sociedade. Por quê? Porque nós não somos mais deste mundo. Outrora estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Paulo diz no versículo 2 de Efésios 2: nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo. O curso são essas ideologias, esses valores deturpados da sociedade atual. Por que a sociedade é guiada por esses valores, por esses princípios contrários à palavra de Deus? Porque eles vivem como, irmãos? Segundo um príncipe da potestade do ar. Falamos muito delas na semana passada. Dessas potestades que atuam para não te tirar da igreja muitas vezes, mas para se infiltrar na sua mente, para tentar mudar os seus valores, mesmo você estando na igreja e dizendo: a Bíblia não é bem assim, as coisas não são bem assim. E esse espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas nós não somos deste mundo, somos da sociedade de Deus. O diabo, irmãos, Tiago diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Pedro diz que ele está ao nosso derredor. Ele existe, não dá para negar o diabo, a existência do diabo. E ele atua para capturar os pensamentos, porque olha o que diz o versículo 3: entre eles também nós andamos no passado. Todos juntos aqui, 1, 2, 3. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Percebe? Reforçando o que falamos na semana passada, como o diabo procura trabalhar nos nossos pensamentos, na nossa mente. Mas Deus te amou. Deus nos amou. E Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos deu vida através de Jesus Cristo. Pela graça você e eu fomos salvos. E nos foi possibilitado agora ter uma renovação da mente, pensar nas coisas do alto, ter a mente de Cristo. Não existe mais encrenca, não há mais judeu nem grego. Somos um só povo em Cristo. Somos o povo de Deus. Nós, os gentios, os que não eram judeus, não são judeus, agora somos coparticipantes da mesma promessa, diz Efésios 3:6. Somos constituídos agora ministros desse evangelho. E agora nós vivemos uma nova realidade, a realidade da nova sociedade. Capítulo 4 de Efésios, versículos 1 e 2 e 3, Paulo vai dizer o seguinte, Efésios 4, 1: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que vocês foram chamados. Vocação para ser povo do céu, vocação para ser povo de Deus, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque o diabo sabe, porque Jesus disse que o mundo, quando olhar para a igreja e ver que a igreja ela é unida, o mundo vai saber que Jesus Cristo veio. João 17:21, eu oro para que eles sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, é na unidade da igreja, desse povo que vive dominado pelo Espírito, nessa paz no nosso casamento, entre os irmãos, entre o povo de Deus, que o mundo vai ver, opa, está aí o povo do céu, está aí o povo de Cristo, nessa unidade, no vínculo da paz pelo Espírito. E aí ele vai descorrendo no capítulo 4, as características, a conduta desse povo que nasceu de novo. Primeiro ele estrutura essa sociedade. Ele designou uns para apóstolos, outros para, Efésios 4:11, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, essa sociedade que é a igreja, a gente precisa se desenvolver, até chegar à estatura de varão perfeito, cumprir o nosso chamado, a nossa vocação. Então ele dá pastores, não para fazer o ministério. O meu papel como pastor não é fazer o ministério. O meu papel como pastor, o papel do apóstolo, do evangelista, do profeta, dos mestres, é para preparar você. Quem aqui é santo, diga amém. Preparar você, santo, para que você, junto conosco, façamos a obra do ministério. Ou seja, edificar a igreja de Cristo, para que ela cada vez mais seja embelezada, e o mundo olhe e diga assim, esse povo é um povo santo que se parece com Jesus. Nós temos uma nova natureza, diga, eu tenho uma nova natureza. Você tem, meu irmão. E como nós temos uma nova natureza, como vem o pastor Fabiano destacou aqui sobre a questão do pensamento, da maneira de lidar com o dinheiro, por exemplo, Efésios 4:17 diz, isso portanto digo e no Senhor testifico, 4:17, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios. Por quê? Versículo 18, tendo o seu entendimento, seu pensamento obscurecido, separado da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. E aí ele vai descrever como que é agora uma vida de santidade, essa nova sociedade, essa nova conduta, esse novo caráter. Quem roubava não rouba mais,
Fique irado, mas olha só, Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, o povo de Deus não mente. Amém, irmãos? Amém. Quem é o pai da mentira? Então, o povo de Deus agora vive numa nova sociedade. Nós somos verdadeiros. Cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados. Não é pecado ficar irado. Jesus também se irou. Podemos ter uma ira divina, uma ira santa, mas não devemos pecar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não vão dormir brigados, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês, o que, irmãos? Percebe? Agora, porque eu sou de uma nova sociedade. Esses dias saiu, coitado, olha, eu estou com dó de um rapaz, não vou mencionar o nome dele aqui, mas saiu mais um escândalo, né? Cada semana é um escândalo novo. Um cantor famoso, gospel, que teve a infelicidade de, num aconselhamento com um casal, soltar um palavrão. E aí, estava sendo gravado. E como o diabo é sujo, o irmão não vigiou, está na internet, está no Fuxico Gospel. Não vigiou. Ele fala, não entristeça o Espírito Santo, no versículo 30. Assim, olha só como que é a casa do crente, a casa dos crentes, das mães crentes, dos pais crentes, versículo 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria. Não tem gritaria na sua casa, amém? Não é aquela, existe aquela gritaria, que é a gritaria do temperamento, da personalidade de uma família barulhenta. Por exemplo, a minha sogra. Você vai lá na minha sogra, é muita gritaria. Mas não é obra da carne a gritaria. Irmãos, eu não sei, Andréia entra na minha sogra, junto com a Maíra, e aí parece que elas aumentam o volume, assim, ó, do nada. A minha sogra está aqui, diante de Deus, quem quiser ir lá almoçar com a gente, a minha sogra está aqui, a Andréia, por que você está gritando? E aí o duro que vai passando de mãe para filha, porque aí a Manu a Elô desse tamanho, a Manu é mais tranquila, eu nunca vi a Manu gritar, é uma lady a Manu. Giovana grita. Aí eu falo com a minha sogra normal, ela me escuta, mas quando reúne a família, até eu tenho que gritar, porque ela não escuta no normal. Minha sogra não está aqui não, né? Ah, está ali, ixi. Mas não é esse tipo de gritaria, é aquela gritaria que vem da ira, é obra da carne, sabe? Raivosa, blasfêmia. Não, irmãos, isso não combina mais com a nova sociedade, com a nossa casa. Cristo perdoou vocês. Aí ele dá o arremate, Efésios 5:1. Olha o arremate. Vamos todo mundo junto, o arremate. 1, 2, 3. Portanto, e o 2, que é muito importante também. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Somos o povo do céu, amém? Isso não é uma coisa a ser alcançada, isso é uma realidade, é você. É você crer e se posicionar. Essa é a sua nova mente, sua nova natureza. E aí não tem mais a imoralidade sexual, impureza, avareza, não convém aos santos, né? Efésios 5:3. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, versículo 4, Efésios 5, né? Pois não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias. Ou seja, Paulo vai descrevendo as características desse povo que nasceu de novo, nasceu em Cristo,
vive agora uma nova sociedade. E aí ele segue avançando, falando dessa mudança interior e como ela se manifesta, e quais as atitudes devemos tomar a partir de uma mente renovada. Em Efésios 5, 21, ele começa a descrever a relação de marido e mulher. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. É uma sujeição mútua. E aí ele fala do papel da mulher. Tem três grandes mandamentos para a mulher no casamento e 9 para os homens. 3 vezes mais, porque a gente é duro de entender as coisas. Não é não, irmãos? Não é não, irmãs? Aí, tá vendo? Elas concordam. Aí no capítulo 6, ele vai falar ainda falando dessa nova sociedade em casa. Filhos, obedeçam aos pais no Senhor. Honre seus pais e suas mães, porque é o primeiro mandamento com promessa. Pais, não provoquem os seus filhos a ira. No trabalho, obedeça aos seus senhores. Não só quando você está na presença do seu patrão que você tem que trabalhar. Ele diz aqui, versículo 6: não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. É assim que o crente trabalha, amém, meu irmão? Amém. Você não vai para o trabalho fazer corpo mole. Meu patrão é ruim. Então você lê 1 Pedro 2. Não é só o patrão bom que a gente tem que servir desse jeito, porque você não serve ao seu patrão. Paulo está dizendo, você serve ao Senhor. É uma vida integral, não é só ser crente na igreja. É você sair, quando acabar o culto e sairmos por essas portas e por aquele portão, o céu está indo com você, para a sua casa, para a sua faculdade, para o seu trabalho. Você é uma nova criatura. E Paulo, ele vai dizer assim, olha, no mais, porque ele sabe que o diabo não quer que a igreja seja esse modelo. Então ele procura trabalhar com principados e potestades Satanás trabalha para dominar a nossa mente, não deixar a gente viver essa mente renovada, essa mente transformada. Paulo então vai trazer esses conselhos da batalha da mente, da batalha espiritual, e ele vai exortar a gente. Semana passada então a gente falou muito sobre como o diabo trabalha para nos tirar desse padrão de sociedade. E agora Paulo vai nos dizer como a gente tem que se posicionar para não ceder ao diabo e a sociedade de Deus se manter como referência, como padrão. Então Paulo nos exorta a vestirmos as armaduras de Deus. E o que Paulo tem em mente? Ele está usando o seu contexto, sua época. Paulo tem em mente a figura do soldado romano. E ele vai usar as armaduras do soldado. Olha, irmãos, eu tive vontade até de montar um PowerPoint bonitinho, mas eu não tive tempo, a agenda não permitiu. Então você vai usar a sua mente criativa, você não vai dormir, você vai cutucar o sermão. Nós vamos imaginar aqui um soldado romano. Lembra, quem assistiu The Chosen aí? Você lembra da roupa do soldado, né? Então, você vai ter aquela figura do The Chosen lá, conforme a gente for descrevendo as armaduras. Paulo, ele nos orienta a vestir esse armamento pesado, para resistir aos ataques do diabo contra a nossa mente, contra a nossa consciência. Ele começa dizendo no versículo 10: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que isso significa? Você não vence o diabo com as suas próprias forças. Vem, Satanás, que eu estou preparado. Você é louco? Você é doido? Você não fala isso para o diabo, meu filho? Agora eu estou jejuando. Conforme eu andar, vai cair endemoniado, vai cair. Porque o capeta não pode comigo. Vai nessa. É igual aquele oficina do diabo. Daqui a pouco quem ia falar, daqui a pouco eu falo com você. Quem age assim é muito infantil, não entendeu o conselho de Paulo. Nós não temos força em nós mesmos, não podemos fortalecer a nós mesmos. Nós precisamos, irmãos, de poder constante. Onde é que está a nossa força? Paulo diz, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo chama o povo de Deus a se nutrir de uma relação íntima com o Senhor, porque o diabo não teme você, ele teme a Jesus. O negócio é andar com guarda-costa. Ontem eu estava aqui no culto das mulheres,
Falei com o João, vamos pegar os refrigerantes lá. Descemos. Quando eu estou aqui na porta da igreja, está vindo um cidadão com 2 pitbulls. E os cachorros passando por mim. Eu olhei assim. Eu falei, sai para lá, Satanás, você está doido. E o cachorro olhou para mim. Eu olhei para ele e já desviei o olhar. E aí você olha para a cara do cara, o cara está abafando, meu. Está com 2 pitbull na mão, o cara se garante, você está entendendo? O cara se sente muito, muito forte. Na verdade é isso, meu irmão. Se você quer vencer o diabo, você tem que se garantir em Jesus. Agora tira os 2 pitbull dele para ele ver só. Mas sai na mão e ele perde. É brincadeira. Você está entendendo? Um cristão, ele tem que cultivar a relação íntima dele com o Senhor. E como é que a gente cultiva essa relação? Por meio das disciplinas espirituais. E é interessante perceber que muitas dessas armaduras são, na verdade, disciplinas espirituais. Quando ele fala da palavra, da espada do Espírito, quando ele fala, embora não faça parte aqui diretamente de uma armadura, mas ele menciona a oração, o capacete da salvação, essa questão de meditar na palavra, de se encher de Deus, se encher da palavra de Deus. Então, pela oração, pela comunhão com o corpo de Cristo, pelo jejum, pelo serviço, todos os meios de graça estão à nossa disposição. Para quê? Para eu me encher de Deus, para eu me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A nossa força está no Senhor, amém, irmãos? Então o negócio é caminhar com Ele. O negócio é se encher dele, praticar as disciplinas. E Paulo diz, aqui em Efésios capítulo 6, versículo 14: portanto fiquem firmes, é o 13. Por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Presta atenção, vai ter dia mau. Vai ter dia mau, vai ter dia que você não vai acordar bem, vai ter dia que vai acontecer uma coisa que você não sabe o que é, não sabe explicar, mas você sabe que a coisa não está boa, é um dia mau. Vai ter dia que alguém vai falar uma palavra atravessada para você, inapropriada, na hora errada, no momento que você está mais cansado. É o dia mau. E desculpa, meu irmão, nesse negócio de falar, não tem que espiritualizar tudo. Tudo o capeta está usando para tirar você do centro, tirar você da vontade de Deus e tirar você desse padrão de sociedade. Tudo que vai te tirar do centro, o diabo vai se aproveitar para quebrar a sua relação com Deus, para tentar dominar a sua mente. Às vezes alguém lança uma palavra e aquilo vem na tua cabeça e você fica ruminando aquilo 2, 3, 5, 10 dias. E ao invés de você colocar na frente as armaduras, se posicionar, resolver os conflitos, você vai guardando aquilo e o diabo vai ganhando força naquela mágoa, naquela decepção, e aquilo vai te afastando de Deus. Então, vamos lá, como resistir no dia mau? Primeiro, versículo 14: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, Paulo vai dizer assim, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quando fala cingindo-vos com a verdade, o soldado, quando ele vai se arrumar, e Paulo vai descrevendo cada peça exatamente na ordem em que o soldado se vestia. Essa não necessariamente faz parte da armadura, mas era uma peça feita de couro que pertencia à roupa de baixo, porque naquele tempo as pessoas usavam mantas, né? Não tinha calça e camiseta, elas usavam uma manta. E o soldado, para poder colocar a armadura e não ter problemas com os seus movimentos, ele precisava garantir que essa manta não atrapalhasse, essa roupa de baixo. Então você pega você se cinge
né? Faz essa amarração justamente para que garanta a sua mobilidade. Então prendia essa túnica. A verdade é que o soldado não poderia vestir a armadura se as roupas de baixo não estivessem bem presas. Agora, pensa comigo, meu irmão. É a roupa de baixo. É a roupa que ninguém vê. É a parte de dentro da armadura. Paulo diz: temos que nos cingir com a verdade. Com a parte de dentro, ela tem que estar revestida com a verdade. E quando a gente pensa na verdade, a gente não está falando apenas da sã doutrina, mas a gente está falando da verdade enquanto integridade, da verdade enquanto sinceridade. Coloca para nós, João, Salmo 15. Salmo 15 vai descrever isso bem. Vamos lá, olha o que diz a palavra de Deus. Salmo 15: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí ele vai descrever: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Ou seja, o que é essa integridade, essa verdade, meu irmão? Primeiro, você ter uma consciência diante de Deus de que você não tem nenhuma culpa no cartório em absolutamente nada. Vou dizer algo que eu mencionei na reunião da junta de Jardim Rei, vou falar para vocês aqui. Quero fazer uma pergunta. Você consegue olhar na cara de qualquer irmão aqui e falar assim: eu não tenho problema com ninguém, não falei mal de ninguém aqui, eu estou em paz com todo mundo? E aí, você pode olhar no rosto do seu irmão aí e falar assim: nunca falei mal de você, meu irmão. Você pode olhar para mim, pastor, e falar assim: pastor, nunca falei mal do senhor, pastor. Nunca, só falei bênçãos do senhor. O problema é os corintianos. Não posso falar mais isso. Não faz eu pecar, meu filho. Tem que ser íntegro. É o diabo me tentando, você vê? Lembra, onde é que o diabo trabalha? Se não há uma integridade, uma sinceridade interior, meu irmão, abriu-se uma rachadura para que o diabo trabalhe contra você. Porque quando você abraça o pensamento contra alguém, ou você fala algo e você não é verdadeiro com essa pessoa, quebrou-se o relacionamento, pelo menos no nível emocional, afetivo. Tem uma rachadura aí. E daí, meu irmão, o diabo distorce a sua percepção em relação a essa pessoa, em relação às circunstâncias. Falta integridade, falta sinceridade. Por isso que é importante a gente seguir, como diz Efésios 5, Paulo está orientando, Efésios 4, falemos a verdade em amor. Mas temos que falar. Se não gostou, se está com má impressão, cuida da tua mente. Como dizia um amigo nosso aqui, João Barbosa, é melhor ficar vermelho na hora do que amarelo o resto da vida. Isso rouba a autoridade. Lembra que o seu fortalecimento no Senhor passa por isso. Para o diabo não ter vantagem sobre nós como igreja, para o diabo não ter vantagem sobre nós como marido e mulher, para o diabo não ter vantagem sobre nós como pais e filhos, como irmãos e irmãs em Cristo. Na roupa de baixo tem que estar lá o cinturão da verdade. O que eu sou por dentro, eu sou por fora.
E não é aquele negócio, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sou Gabriela. Não, eu nasci assim. Eu estava morto no meu delito e pecado. Eu nasci de novo. O Espírito habita em mim. Eu vou manifestar a graça, o amor, o perdão e vou ser verdadeiro com o meu povo, com o povo de Deus. Amém, irmãos? Porque senão o diabo vai trabalhar onde? Lembra que tudo é na mente? Cingindo-nos com a verdade, com essa transparência, com essa integridade. Releia Salmo 15. Volta lá, João. De novo, com esse entendimento agora que a gente teve agora. Desde o 1, vamos lá. O 2. Então, olha só, vive com integridade, pratica a justiça, de coração fala a verdade. Se a gente tem medo de falar a verdade, a gente nunca vai ser íntegro. E falar a verdade não precisa ser de maneira grossa, ignorante, ou manipular. Falaram, disseram. Não, meu irmão, eu tenho um negócio aqui que me incomoda. Tem um negócio, pastor, que o senhor faz que me chateia. Pastor, tem um negócio, é importante o senhor saber, pastor, eu tenho uma impressão de tal coisa. Por quê? Onde é que nasceu esse pensamento? E onde é que o diabo encontra força para quebrar você, seus relacionamentos? Aqui, o negócio é aqui. O 3, aquele que não difama com a língua e não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Enfim, cingindo-vos com a verdade, porque se você não se cinge com a verdade, você fica, as outras armaduras vão ficar emperradas no manuseio, porque sempre vai ter alguma coisa pendente dentro de você. Não pode haver pendências dentro de nós. Não pode haver pendência dentro do nosso coração. Temos que ser verdadeiros uns com os outros. Amém, irmãos? Amém. Porque a gente está falando de batalha da mente. Então é melhor falar. É ruim, o confronto é ruim. É ruim quem fala, é ruim quem ouve. Mas tem que falar para se resolver. Isso te mantém íntegro. Isso te mantém santo, preparado para que o diabo não ganhe força sobre a sua vida e sobre os seus pensamentos. Versículo 15. Tem os pés. Ainda no 14, né? Cingindo a verdade e vestindo a couraça da justiça. Coloquei errado aí o endereço, é o 14, tá ainda. Couraça da justiça. O que essa couraça nos comunica, né? O peito, né? A couraça protege o peito aqui. Está de peito aberto. Como é que o crente fica de peito aberto na batalha? Desprotegido? Não, sabendo que ele é justificado. Diga, eu sou justo. Você duvida disso? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos por natureza inimigos de Deus. Nós não éramos justos, mas por causa de Cristo fomos declarados justos. A justiça não é minha, é de Cristo. Romanos 8:1, coloca para nós, João. Vamos ler todo mundo junto com convicção. Romanos 8:1. Lembra, olha, é um linguajar jurídico. A justiça condena, ou a justiça te livra, porque você é declarado inocente. Então, no linguajar jurídico, na justiça de Cristo, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Agora, pois, você é declarado justo em Cristo Jesus. Por quê? Romanos capítulo 5, versículo 1. Ainda nesse linguajar jurídico. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, irmãos, temos o quê? Paz com Deus. Não devemos nada para Deus, porque em Cristo fomos declarados justos. Não tem condenação sobre nós. Então, para a gente enfrentar o diabo não pode vir falar, está vendo aquilo que você fez? O papel do diabo é te condenar. O papel do diabo é trazer na sua mente culpa. Ele não quer que você se veja justo diante de Deus em Cristo Jesus. Ele quer que você... O povo tem medo de expulsar o demônio. Sabe por que o povo tem medo de expulsar o demônio? Se eu fiz alguma coisa, o diabo revelar. O diabo é o pai da mentira, meu irmão. Pastor, mas eu pequei, pisei na bola. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você foi justificado em Cristo Jesus, e não abra mão disso.
Busca a renovação da mente. Confia na justiça de Cristo. Olha para Ele. Você vai estar de peito aberto. Como diz pastor Adriano, capítulo 5, versículo 7. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. E eu não temo porque eu estou em Cristo. Terceiro, vamos lá, agora o 15. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Sabe que eu não entendia muito esse versículo assim. Durante muito tempo não entendia. Depois Deus me deu clareza. Interessante. O soldado romano, irmãos, o calçado para ele... Bom, as batalhas, vocês sabem, as batalhas antigas, elas aconteciam em campo aberto, né? No campo. E se você vai enfrentar a batalha em campo aberto e está chovendo, você vai escorregar. Você não vai ter firmeza para lutar contra o inimigo. Então, como que eram os sapatos, né, as sandálias dos soldados romanos? Elas tinham cravos embaixo, igual uma chuteira. Para quê? Para que quando ele estivesse lá na posição, eles fazem aquelas posições, né, dos escudos, aí a galera vem e empurra. Mas como o calçado deles tem trava, então eles ganhavam mais tração, aderência, né? Firmeza, para não cair. Então, para ir para a batalha, para enfrentar o inimigo, para estar preparado, o que eu entendo? Eu entendo que nós devemos estar, os pés falam do quê? Falam de fundamento, de estar firmado no chão. Temos que estar com fundamento preparado, ter firmeza, prontidão, preparo para permanecer inabalável. Ninguém me abala, eu estou firme no Evangelho. E o que o Evangelho gera em nós? Paz com Deus. Ao mesmo tempo que nós proclamamos o Evangelho da paz e ministramos reconciliação, também estamos sendo atacados. E em meio aos ataques do diabo, nas batalhas espirituais, o soldado de Cristo, meu irmão, ele vai ter paz. Pastor, está caindo o mundo, estão levantando difamações contra mim que não são verdades mesmo, tenho me mantido íntegro, mas têm sido levantes, palavras, pessoas, situações. Então, peraí, fica firme e desfrute da paz no meio da guerra. Ninguém vai te abalar, ninguém vai abalar. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus é o príncipe da paz. Meu irmão, observe o ambiente onde tem divisão, onde tem conflito, onde tem falta de perdão. Nesse ambiente a gente está falando do quê? De falta de paz. A gente está falando de soldados descalços, que vão para a guerra e não tem discernimento espiritual. Deixa o diabo tripudiar sobre a sua mente. Mas quando a gente está firmado no Evangelho, entendendo que a nossa justiça é Cristo, revestidos da verdade, o diabo vai vir atacar, você vai ficar parado e você não vai cair. Filipenses 4:7. Coloca para nós, João. Vamos ler todo mundo junto, Filipenses 4:7. Hoje a palavra é mais rápida, viu, irmãos? Parece que não, mas vai passar rapidinho. Todos juntos, 1, 2, 3. E a paz de Deus, olha a palavrinha aqui, ó. Olha aqui, guardará, sabe qual é a visão que Paulo tem aqui? É a ideia de uma fortaleza. O inimigo está atacando a fortaleza, a linguagem aqui é a linguagem militar, esse guardará. Ele vai proteger você. A paz de Deus guarda. Se você está sem paz, meu irmão, você precisa fazer o que diz o versículo anterior. Você precisa orar. E não é qualquer tipo de oração, é oração com gratidão. Muitos dos crentes não desfrutam paz porque a vida de oração é rasa. Pastor, eu tenho orado. Pastor, tem que orar todo dia, 1 hora. Você que sabe, a paz é tua, a mente é tua. Eu sou muito fraco, eu tenho que orar pelo menos, meu irmão, 2 horas, de verdade. E eu não falo isso para inflar, é porque eu sou fraco mesmo. Minha mente é fraca.
Sem Cristo a minha mente é atribulada. Sem essa comunhão com Deus, a minha mente, ela cria asas. Na minha cabeça, se eu não ando em Cristo, meu irmão, com tanta coisa que eu tenho que lidar com as pessoas, com pastores, com concílio, com seminário, com os irmãos da igreja, com os problemas de todo mundo, se eu não oro 2 horas por dia, meu irmão, eu fico biruta. Daqui a pouco eu estou chamando Jesus de Genésio, estou mandando os irmãos catar coquinho, estou dando bicuda nas cachorras em casa, falando para minha mulher, sai para lá, e atormentando meus filhos. Por quê? Porque o diabo quer fazer um ninho na minha cabeça. Eu falei, mas você não vai fazer nem na minha cabeça não, eu vou orar. E aí vem uma paz. Olha, eu tenho lidado com tantas situações de pressão ultimamente, e ao mesmo tempo, uma irmã falou ontem para mim, pastor, como é que o senhor aguenta isso? Tanta coisa, eu estou pensando aqui agora. Falei, minha irmã, quem disse que eu aguento? Quem aguenta é o Senhor, eu só me fortaleço nele, eu só oro. E aí vem uma paz. Porque eu sei quando eu não estou com paz. Minha mulher sabe quando eu não estou com paz. Meus filhos sabem quando eu não estou com paz. E eu falei, não, eu vou ter paz. Eu vou levar a paz. Eu vou levar o evangelho da paz. Eu vou ficar firme, eu vou ficar firmado, eu vou resistir. Eu vou ter paz. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus tem paz para você. Deus tem paz para o seu povo. Essa paz, ela é o que guarda a nossa mente. Aí vem uma outra que eu acho da hora agora, o 16. Segurando sempre o escudo da fé, Efésios 6,16. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Lembra do soldado romano? Lembra que eles estão lá na guerra, certo? Está em batalha lá, Lucas. Pá. Fala de dardo inflamado do maligno. O que é o dardo inflamado? Quem já assiste, quem lembra daquelas batalhas épicas? Que o cara lança a flecha e na ponta da flecha tem fogo. Aí o cara lança aquela seta com fogo. Aí, se não atinge o cara, cai aonde tem palha e pega fogo. E arrasa com tudo em volta. Olha como o diabo é tinhoso, meu irmão. Olha como Satanás quer trabalhar na nossa mente. As flechas, os dardos, embebidas em combustível inflamável, em coisas inflamáveis, vão lá e atacam. Então o que o soldado romano tinha que fazer? Ele tinha que, olha o detalhe que a Bíblia coloca, segurando de vez em quando, segurando quando der, segurando quando pode, segurando como, irmãos? Sempre o escudo da fé. Então o que o soldado romano fazia? Então eles faziam lá o escudo, e eles envolviam o escudo com couro. O soldado, para ir para a guerra, sabendo que poderia enfrentar dardos inflamados, ou flechas com fogo na ponta, eles embebedavam, mergulhavam aquele escudo envolto no couro na água, e aí o couro absorvia aquela água. Então eles lançavam as setas, recebiam as setas inflamadas, como o escudo estava revestido, de couro molhado, o fogo apagava. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre a fé, o que pode ser uma seta inflamada? Coloca para nós Tiago 3,5, João. Todos juntos. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha. Pastor Dori, às vezes tem uns insights, umas loucuras, sabe? E aí eu fiquei sabendo um retiro de mulheres, que ele disse que entendeu de Deus de ungir a língua de todas as mulheres. E a mulherada fez fila, tinha que botar a língua para fora e ele ungir. Doideira, né? Coisas do pastor Dori, dele com Deus. Quem estava nesse retiro aí? Olha lá, a Leila estava. Botou a língua para fora?
Doideira, né? Mas olha, perceba, meu irmão. Lembra que a batalha é aonde? Então o diabo vai usar palavras, pessoas, para lançar uma seta inflamada, para te atingir, para gerar em você dúvida do seu chamado, para gerar em você dúvida de quem você é em Cristo, para gerar em você dúvida, tudo é no pensamento, sobre quem é você como pessoa, colocar dúvida sobre o seu casamento, colocar dúvida sobre qualquer área da sua vida. Cuidado quando você abre a boca para falar, porque você pode estar emprestando a sua boca para o diabo. Se não vai falar para edificar, só para apontar e não orientar, cuidado, porque da sua boca está saindo talvez uma flecha inflamada que vai minar a mente daquele irmão. Cuidado. E se a pessoa não está com o escudo da fé embrenhado ali, se ele não estiver firme, a fé vem, como é que é a fé, irmãos? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, diz Romanos. Se alguém lança uma palavra contra a minha vida, eu me apego à palavra. Peraí, não, eu não creio nisso, eu creio na palavra. Eu creio. Olha, Deus não vai salvar esse cara não, eu creio. Eu creio, eu estou orando por ele, estou montando brasas vivas sobre a cabeça dele. Deus tem poder para salvar. Não tem mais jeito essa situação. Não, eu creio, a palavra final é do Senhor. Independente se ele vai fazer ou não, eu continuo confiando e descanso nas promessas, na palavra. Eu executo a fé, eu creio na palavra. Não vou dar ouvidos a palavras que não sejam de edificação, que são de acusação, de culpa, de condenação, de tirar a minha esperança, de tirar a minha confiança. Porque você percebe que aonde é que as palavras atingem? Então o que você precisa fazer? Encher sua mente porque a fé vem pela palavra de Cristo. Olha outra arma aqui, vamos lá. Capacete da salvação, versículo 17. Usem também o capacete da salvação. O capacete protege o quê, irmãos? Aonde mesmo? A cabeça. A cabeça. O diabo quer que você tenha uma mente confusa, uma mente carnal. Ele quer que você se sinta perdido, condenado. Mas aí Paulo fala, olha, coloca o capacete da salvação, meu filho. O capacete da salvação. A salvação gera em nós, sabe o que? Em tempos de crise, esperança. Coloca para nós, João, Salmo 91, 14. Salmo 91 todo mundo conhece, de cor salteado, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e assim vai. Mas eu quero enfatizar o 14 e o 15, 16. Eu quero que você leia para você hoje. Se você se vê meio perdido, confuso, com a sua mente meio desorientada por causa das circunstâncias, Deus está falando com você nessa manhã, você vai ler, mas leia para você. Vamos lá todos juntos, eu vou ler para mim, 1, 2, 3. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor é contigo, meu irmão. O diabo quer que você duvide disso. Ele quer que você tire o elmo, fique desprotegido, com a tua mente atribulada. Mas você está derrotado. Do Senhor vem a nossa salvação. Você já é salvo em Cristo Jesus, amém? Amém. E o Senhor está te livrando, está cuidando. Ainda que você passe por lutas e adversidades, lembra? Paz. Aí vem à frente ainda aqui, ó. Outra armadura. Outro elemento da armadura. Aí, versículo 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não preciso chover no molhado. A Bíblia é a nossa arma de ataque e de defesa.
diabo tentou Jesus 3 vezes no deserto. 3 vezes Jesus falou: está escrito, está escrito, está escrito. Está entendendo, meu filho? Não adianta falar: eu vou lá na irmã lá que tem poder de oração, lá, a irmã do coque. Ela vai orar por mim, Satanás vai bater em retirada. Meu filho, é você. Leia a palavra, enche a tua mente com a palavra. É a palavra que vai te dar fé, é a palavra que vai te dar autoridade. Essa palavra vivida que vai gerar em você integridade. O que o diabo vai fazer na vida de um crente cheio da palavra? De um crente que vive a palavra, de um crente que anda na palavra? Nada. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós, e tendes vencido o maligno. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não, 13. Depois, Salmo 119, 9. Como manterá o jovem o seu coração puro, íntegro, observando conforme a tua palavra. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração. É a palavra, crente. Temos que ser. Agora em março nós vamos começar uma outra série de mensagens. Sabe qual vai ser o tema da série? Um povo de um livro só. O povo da palavra. A palavra vivida que nos dá autoridade. Jesus ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas e fariseus. Por quê? Porque ele é a palavra viva, porque ele andava na palavra. A autoridade do crente, meu irmão, não está no tempo de igreja, no diploma de teologia, não está a autoridade do crente, está em que ele se fortalece no Senhor, ele anda, ele vive na palavra. O diabo não tem nada contra aqueles que vivem a verdade. E aí, para terminar, como é que conclui? Versículo 18 de Efésios 6. Estão todos juntos? Versículo 18. Orem com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Você sabe o que a oração para mim representa no campo de batalha? A revolução da guerra, da Segunda Guerra Mundial, acho que é a primeira ou segunda, o pastor Marlon aí, que é historiador, deve saber mais, ele deve lembrar exatamente qual guerra foi. É quando começaram a usar os walkie-talkie, ou os rádios de comunicação. Porque com o rádio de comunicação, antigamente o que fazia? Você mandava um mensageiro para espiar a terra do inimigo, lembra de Josué e Caleb? Para estudar o território do inimigo, depois voltar e falar: eles são assim. Só que com o advento da tecnologia, você pode saber o movimento do inimigo em tempo real. Hoje você tem o drone, isso, ele veio na cabeça, a palavra não vinha. O drone, você tem o GPS, você tem os satélites. Os caras conseguem antecipar os passos do inimigo. E a oração, a conexão, você pode estar um soldado bem preparado, mas se não tiver vida de oração, meu irmão, azedou tudo. Por isso que eu gosto de 2 Reis. Quero fechar com essa passagem, 2 Reis 6. Eu amo essa passagem, eu acho da hora, me anima a orar. 2 Reis 6. Você conhece a história de Eliseu, na guerra contra os sírios. Olha só, versículo 8, 6, 8. Olha que lindo isso. O rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e que lhe havia avisado, e assim se salvou mais de uma ou 2 vezes. Aí o inimigo, o rei da Síria, ficou angustiado. Para mim é o capeta aí, crente que tem vida de oração, o capeta fica desse jeito, angustiado. Então chamou seus servos e falou, olha lá o 12: vocês não vão me dizer
quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos, imagino eu tremendo, com medo, ele falou assim: ninguém, ó rei, ninguém. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei, e eis que ele está em Dotã. Aí, então o rei envia para lá cavalos, carros de guerra, um grande... O cara mandou, meus irmãos, o exército pesado, mandou o japonês da federal lá, foi lá para acabar com ele. Cercaram ele à noite, chegaram de noite e cercaram a cidade. Segura aí. Você quer vencer o diabo, amém, meu irmão? É se fortalecer no Senhor, andar em integridade, viver na palavra, ser verdadeiro, guardar os seus pensamentos, mas sobretudo, vida de oração, porque aí vem o versículo 15. Então o rei, o 16, o servo do homem de Deus, poxa, meu filho, me ajuda aí, o 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, o servo do homem de Deus, e eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. E então o moço disse a Elias: ai meu senhor, o que a gente vai fazer? Está aqui o exército dos Estados Unidos, o japonês da federal do Brasil, tá todo mundo aqui, cara. Mandou do Canadá, mandou de tudo quanto é lugar, veio exército pesado. O que a gente vai fazer? Aí o versículo 16, ele respondeu, vamos todos juntos bem forte: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco dos que os que estão com eles. Ou como diria lá em 1 João, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A oração abre a nossa visão espiritual na batalha. A oração nos coloca em posição, meu irmão, de conexão com Deus, e Deus antecipa a atuação do inimigo. E quando vem uma palavra, na hora Deus fala com você: meu filho, essa palavra não vem de mim não. Sua luta não é contra essa pessoa, sua luta não é contra a carne e o sangue, é Satanás. E o Satanás, meu filho, usa a boca de pastor, usa a boca de todo mundo que não vigia. Usou a boca de Pedro para falar com Jesus. Então a gente tem que ter discernimento, porque o tiro pode sair de qualquer lugar, a flecha pode vir de qualquer lugar, mas a gente tem que se encher de Deus. Continua lá, João. E Eliseu orou, olha a oração aí, porque ele era um homem de oração. E a minha oração nessa manhã é a mesma de Eliseu, meu irmão. Senhor, peço-te que abra os olhos dessa igreja, Senhor. Abra os olhos do teu povo para ver, sabe o que, meu irmão? O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, aleluia! E quando os sírios desceram contra ele, aí Eliseu orou de novo. Ele ora para Deus abrir os olhos, ele ora para Deus fechar os olhos. Senhor, peço-te que firas essa gente de cegueira. E os feriu de cegueira. Eles não ficaram cegos literalmente. O que aconteceu é que eles não conseguiram perceber quem era Eliseu. Ficou invisível, o inimigo ficou invisível. Você está entendendo? O inimigo, Eliseu no caso, que é o inimigo para eles. Quando você tem vida de oração, permita-me falar isso, você fica invisível para as setas do diabo. Ele vai lançar uma seta na tua mente, você está protegido, porque você está de joelho, você está íntegro, está revestido, está cingido da verdade, está com o capacete da salvação, está entendendo? Está com a couraça da justiça, está andando no Espírito. Aí o capeta olha para a cara do pastor Adriano e fica angustiado. Ali está andando o homem de Deus. Por isso, meu irmão, quando você sair por essas portas hoje, saia por essas portas entendendo que a sua batalha não é contra o ser humano. Você tem que se encher de Deus. Quando você estiver sem paz, dobra o teu joelho até que a paz venha. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a tua mente, o teu coração e a tua mente. Quando você achar que orou muito, ora um pouco mais.
Porque você tem que pegar essas armaduras e andar com seu rádio em dia, walk-talk, para Deus te mostrar: olha, isso aí, a oração nos conecta com o general na batalha. Considera a palavra nessa manhã.